coisa boa é voltar a esta casa. Agora eu já não estou manca, né, irmãs? Agora eu já estou com o esposo. Quando eu vim eu estava manquinha, agora não estou mais. Ele veio comigo e eu estou feliz por isso. Irmãs, vamos aproveitar que você está em pé. Abra comigo no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. Eu fiquei contente quando cheguei a esta casa e o Senhor tocou ao coração da irmã para ler o segundo capítulo. Mas o Senhor colocou ao meu coração capítulo de número 1. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler capítulo de número 1, verso de número 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado em uma cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez menção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não tenho bebido bebida forte, porém tenho me derramado a minha alma perante ao Senhor. Tome seu assento, glorifique a Deus. Palavra muito conhecida, mas o Senhor colocou esta palavra ao meu coração, e eu sei que você conhece esta palavra. E aqui o Senhor falava ao meu coração, assim que cheguei, dobrei o meu joelho, que tem mulheres aqui que estão como Ana, angustiadas, desesperadas, mas não deixou de estar aqui. O negócio está apertado, o negócio está difícil, mas você se propôs a estar neste propósito. E eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. O Senhor vai responder o teu voto. O Senhor vai responder o teu propósito. Porque Deus, Ele ouve a oração do nosso coração. O que é isso? É aquilo que não saiu nos nossos lábios. Tem oração que eu e você fazemos que nem no nosso lábio chega. É aquele dia que você está lavando louça angustiada e você pensa, mas são tantos afazeres que você não dobra o joelho, você não entra no quarto, continua fazendo e pensando: Senhor, como é que vai ser? E Deus fala para mim e fala para você nesta manhã: eu respondo a oração do seu coração, fica tranquila. A palavra de Deus vai dizer que havia um homem, e esse homem em Ramá chamava Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos, porque o Senhor havia lhe cerrado a madre. O Senhor havia lhe dado uma dificuldade. O Senhor havia colocado ela no estreito. O Senhor havia colocado ela de lado, porque Deus precisava trabalhar no coração de Ana. Tem coisa que eu e você ainda não temos, porque Deus está trabalhando no seu coração e no meu coração. Tem coisa que Deus não faz, tem coisa que fica mais estreito, porque Deus precisa primeiro que nós entendamos qual é o seu propósito. Enquanto Ana estava querendo um filho, para ter um filho, Deus tinha um propósito muito maior além do que um filho. Deus não queria apenas que Ana fosse mãe. Deus queria que Israel tivesse um juiz. Deus não queria que Ana fosse mãe
mim. Deus queria que Israel tivesse um profeta, porque lá na frente ele ungiria um rei. E quem ungiria esse rei? O filho de Ana. Então talvez você esteja pedindo algo para o Senhor e Deus está falando assim: é muito pequeno o que você está pedindo, minha filha. Eu tenho algo maior. Você não sabe, você não entendeu, mas o propósito que eu tenho contigo é muito maior. Vai além de você, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com Samuel, tem a ver com Israel e o meu propósito. Não tem a ver com você, tem a ver com a igreja que você congrega. Não tem a ver com você, tem a ver com o que o seu filho será lá na frente. Não tem a ver com você, tem a ver com quantas almas o seu marido vai ganhar quando ele se converter. Tem a ver com você. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos estar na posição. Ana estava em casa e ela orava ao Senhor. E todo ano a Bíblia vai dizer que eles desciam, ou melhor, eles subiam de Ramá para Jerusalém para adorar a Deus, para cultuar a Deus. E eu acho interessante, irmã Fran, que Penina ia junto, ia a família inteira. Ia Ana, ia Eucana, ia Penina, e os filhos de Penina, iam os servos, iam todo mundo para o culto. E a única função específica de Penina era ir no caminho e ir diariamente em sua casa, embravecer a Ana. A Bíblia vai dizer que a sua competidora, todos os dias, sempre que podia, na primeira oportunidade que ela tinha, ela embravecia a Ana. Para quê? Para que fizesse com que a Ana ficasse irritada e perdesse a bênção. Deus fala ao meu coração que muitas das vezes, irmãos, tem umas Peninas na vida da gente. E Penina está em todo lugar, ela está no caminho para o culto, ela está no culto, ela está em casa, ela está na família, ela está no trabalho, ela está posicionada estrategicamente em um lugar específico só para te irritar, só para te fazer embravecer. Sabe o que é isso? É para fazer você desistir, é para fazer você perder a bênção, é para fazer você sair da graça. É quando você vem para uma consagração como essa, adorando a Deus, feliz, contente, sorridente. Vem aqui, dá lugar. Aí chega lá, tá a Penina lá, cutucando, pressionando. E eu vou além porque o Espírito Santo está na casa. E tem situação, irmã Fran, que muitas das vezes a gente está aqui na frente, ou a gente chega na igreja, e aí a gente olha para o olhar de Penina, a sobrancelha arqueada, e aí ela dá aquele olhar, e não precisa falar nada, mas só o olhar de Penina já dá vontade de surtar. Só o jeito que Penina te olha já dá vontade de você sair da graça. Só do jeito que ela olha já dá vontade de você murmurar. Não venho mais, não faço mais. Vou entregar tudo, vou desistir de tudo. Alamanaios. Mas você precisa entender que a função de Penina é essa. Penina está na casa só para te fazer perder o seu milagre. Penina está na casa para te fazer ter estrutura. Penina está na casa para te fazer olhar e não parar. Aleluia. Penina está na casa. Aleluia. Mas Penina pode ter tudo o que ela quer. Filhos, não era assim? Penina tinha filho, Ana não. Mas ela não tinha o amor do pai. Aleluia. Eu vou dizer algo debaixo da graça do Senhor.
Não se preocupa com a Penina não, porque enquanto Ana tem o amor do esposo, aleluia, a noiva está sendo amada pelo noivo. Irmão, Penina está cutucando, mas Penina não tem a graça, o amor de Jesus, do noivo, do esposo, aleluia. O pai olha para você e fala: ela está aqui, mesmo na dificuldade, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo num negócio estreito, como a irmã falou aqui, mesmo sem água doce para beber, ela está na casa. E Penina, cheia de filho, está como? Está só para perturbar, está a serviço do Satanás. Tenho medo de dizer não, irmão. E se você é Penina, te converte em nome de Jesus. Porque você não está servindo a Deus não, você está servindo ao propósito maligno. Porque Deus não quer competição dentro da igreja. Deus não quer concorrência dentro da casa dele. Deus quer união, Deus quer ajuda, Deus quer alamanaio. Eu vou lá só para ver como vai ser. Deus vai te catar. Deus vai te catar. Sabe por quê? Porque Deus está te dando oportunidade. Penina entrou no mesmo culto que Ana. Todo ano, Penina ia para o mesmo culto que Ana. Só que no caminho, Penina dizia: eu tenho, você não tem. Está indo para a igreja perigosa. Está indo para a igreja. Está no caminho do culto. Mas chega no culto, não entra no culto. Chega no culto, fica olhando o culto. Chega no culto, fica cutucando a irmã. Meu Deus do céu. Mas não era isso que eu ia dizer não. Está até aqui, não era isso não. Mas o Espírito Santo está na casa. Penina entra na igreja. Penina entrava no templo. Sentava na mesa. A Bíblia diz que Ana sentava na mesa e não conseguia comer. Ela estava tão angustiada, Ana estava tão amargurada. Não era somente porque ela não tinha um filho, mas era pelo tamanho da provocação que Penina dava. Aí Ana estava no culto, não deixou de ir no culto. Passava ano, saía ano, entrava ano, saía ano. Entra festividade, sai festividade. Ana está no culto. É para botar uniforme? Bota uniforme. É para adorar? Vamos adorar a Deus, é o que eu sou. Eu nasci para adorar. Não é porque meu coração está triste e amargurado que eu não vou adorar. Não é porque Penina está sentada na mesa que eu não vou adorar. Eu vou adorar, aleluia. Mas o culto de Ana estava incompleto, porque ela não comia. Aí Eucana, percebendo tudo isso, olhou para a esposa e disse assim: ô minha filha, você está tão triste, você está tão abatida, mulher. Come, minha filha, bebe. Liga para a Penina não. Ó o que o pai está dizendo para você aqui hoje. Não liga para a Penina não. Come, bebe, participa da mesa, participa do sacrifício. Tenho eu te dado uma porção excelente. Sabe o que é isso? Na hora do sacrifício ao qual a família sacrificava, uma parte era para o sacerdote, outra parte era queimada para Deus, e a outra parte era para a família confraternizar. Normalmente a parte maior, a parte que sobejava, era daquela mulher que tinha o filho primogênito, que tinha mais filhos, que era a primeira esposa. Normalmente o sacrifício era assim. Teoricamente a maior parte, a porção dobrada, era para Penina. Mas Eucana amava Ana, e Ana não tinha filho. Mesmo assim, ela tinha a porção maior. Ela tinha a porção dobrada. O que você quer dizer com isso, irmã Monique? Você está na casa do Senhor. Penina parece que está aqui, que está top. Mas a porção dobrada, Deus está derramando sobre a sua vida. Você cantou aqui hoje que precisa de um renovo, que precisa que o Senhor te toque. Eremaio, comando Eremaia. Penina entra no culto, sai do culto. Ela pode ter filho, ela pode ter uma condição financeira melhor,
melhor, ela pode se vestir melhor, ela pode ter a casa melhor, aleluia, mas o Senhor derrama sobre a sua vida bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Quando você sai, Ele te esconde, Ele te livra do laço do passarinheiro, aleluia, Ele te fortalece, Ele te dá graça, Ele te dá sabedoria. O cântico de Ana nos diz isso, ela foi sábia. O Senhor não deu apenas filho para uma mulher estéril, Ele deu sabedoria, Ele deu graça, Ele deu fortaleza, porque Ele está dizendo, o arco do forte foi quebrado, e quem era que tropeçava foi cingido de força. O Senhor vai te fortalecer nesta manhã. O Senhor te trouxe aqui para te fortalecer. O Senhor te trouxe aqui para te dar estrutura emocional, equilíbrio espiritual, aleluia. É para discernir a hora que a voz é de Penina e a voz que é do inimigo. Às vezes a gente vem para a consagração, jejua, consagra, ora, ouve louvor, e de repente a voz da Penina, a voz do inimigo soa, e a gente quer discutir, a gente quer falar, a gente quer murmurar, e Deus está falando, eu te trouxe aqui para te dar equilíbrio. Quando você ouvir, você vai entender. Quando você perceber o inimigo cirandando, alamanaia, aleluia, você vai ter um comportamento diferente. Ana olha para o marido e fala assim, não, eu sei, marido, eu sei, eu vou comer, eu não estou com fome, eu não estou bem, você me dá licença, meu filho, eu vou ali orar, eu vou ali debaixo da coluna, eu vou ali dar um cantinho ali, eu vou ter um particular com Jesus, porque entra ano, sai ano, é a mesma coisa, eu estou no meu limite hoje. Deus está falando com alguém que entrou hoje aqui e está do ladinho da coluna, aleluia. Você dobrou o seu joelho aqui de manhã, você colocou o rosto no pó e você falou para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu estou no limite da força. Aí ela ora, Deus, eu não sei como foi essa oração, irmãos, mas a boca dela movia, não saía som. Quem olha e vê esse tipo de oração, julga. Mas Deus está colhendo cada uma das tuas lágrimas. Deus está vendo a tristeza, a angústia. Aleluia. Deus está vendo como é que está a sua alma. Deus está vendo cada uma das tuas lágrimas derramada aqui hoje. Porque você não está chorando para o homem, você não está chorando para que a sua irmã do lado veja. A sua lágrima brota no olho porque a tua alma está amargurada. Aleluia. Ana chora. Ele olha para ela e ele fica de olho, ele está observando ela. Tem gente que está observando você. E não é que a pessoa não quer te ajudar. Deus, Ele quer um particular, você e Ele e você. Ele quer se revelar a você de uma maneira estratégica. Ele quer se revelar a você de uma maneira diferenciada. Ana chora, Ana clama. Eu entendo que Ana, desses anos, há quem diga que foi mais de 20 anos, há quem diga que foi 10 anos, afinal de contas Penina tinha 10 filhos aproximadamente. Então a gente entende que foi mais de 10 anos certamente. Ana entrando no templo, saindo do templo, e todo ano Penina gerando. E todo tempo Penina gerando. E a Ana ficando para trás. E a Ana não recebendo. E a Ana orando, mas não recebendo nada. E a Ana na casa de Deus. E a Ana aguentando a afronta. E a Ana suportando Penina. E a Ana não saindo da graça. E a Ana se equilibrando. E Deus não fazendo nada. E chega uma hora que Ana chega para Deus e fala assim, Deus, é o seguinte. Eu quero fazer uma oração aqui diferente. Eu quero votar um voto. E se o Senhor está olhando a minha aflição, está vendo aqui, ó, a minha alma. Irmão, coisa boa é quando a gente alinha o nosso coração à vontade de Deus. Quando a gente põe o nosso coração na mesa com o Senhor. Porque Deus, Ele olha para mim e para você e Ele contempla a nossa oração.
E por mais que no nosso lábio saia alguma coisa, Ele vai visitar o seu coração para saber se aquilo que você está pedindo é porque você quer ou é por um outro motivo. Não, eu quero um filho para mostrar para a Penina que eu também tenho. Eu quero um filho para a Penina ver que Deus é na minha vida. Eu quero que Deus fala comigo na frente da congregação. Quando a nossa oração é de justificativa, quando a nossa oração é para se justificar de algo terreno, Deus fala, não vou fazer. Não vou fazer. Porque tudo que eu fizer tem que ser para minha glória, para minha honra, para glorificar meu nome. Aleluia. Ana, ela alinha o coração dela à vontade de Deus. Fala, se o Senhor se atentar ao meu coração, à minha aflição, se o Senhor se lembrar de mim, ai, da tua serva. Ah, irmão, ela se coloca numa posição de serva. Eu não tenho nada, eu estou aqui para te servir. Eu não mereço nada, eu estou aqui para te servir. O Senhor já me salvou, eu não mereço pedir nada. Mas se o Senhor se alegrar e tiver um propósito na minha vida e no meu filho, ele vai ser teu. Se o Senhor visitar a minha casa, eu não deixo de estar na tua casa. Se o Senhor visitar o meu trabalho, se o Senhor visitar a minha conta bancária, eu não vou deixar de ser dizimista na tua casa. O problema, irmãos, é que a gente vota voto. Passa o tempo, a gente para de cumprir o voto. A gente até vota o voto, a gente até cumpre o voto, mas chega um dado momento, a gente quebra o voto. E quando Deus sabe disso, Ele não cumpre voto de quem não tem compromisso com Deus. Voto, quando é votado, é preciso ser cumprido. Pensa na situação do templo, e eu já volto aqui. Eli já tinha uma situação complicada no templo. Porque quando Deus dá Samuel para Ana, ele já estava propondo substituir a Eli. Ele já sabia que os filhos de Eli estavam corrompidos. Ele já sabia que o templo já não era um ambiente seguro. Ele já sabia que o templo já estava profanado. Mas Ana fala, eu vou votar um voto e vou dar meu filho para servir no templo. O menino vai crescendo, 3, 4 anos, as coisas no templo acontecendo. E você sabe como é a rede gospel? Tudo sai. A gente acha que ninguém sabe, mas todo mundo sabe. E o pior ainda, né? Sabe pela metade as conversas. Imagina a Ana, de ano em ano, ouvindo as histórias do templo, que Hofni e Finéias fazia. 3 anos depois, ela olhando para o filho dela, o bebezinho dela, aquele menininho lindo. E ela pensar, as coisas mudaram lá no templo. Não vou cumprir o voto, não. Deus vai entender. Deus está falando com alguém aqui hoje. Não, Senhor, se o Senhor fizer, eu vou estar na sua casa, eu vou te adorar, eu não vou mais. Aí quando a gente olha, não, a igreja não está mais a mesma, o culto já não é mais o mesmo, a Penina está lá dentro, o negócio está esquisito, meu coração fechou, Senhor. O Senhor me entende, né, Deus? Deus não entende não, irmão, desculpa. Não, as coisas apertaram lá em casa, não dá para dar o dízimo. Não dá, irmã? Volta a dar dízimo que Deus prospera. Volta a dar dízimo que Deus manda cliente. Faz prova com Deus. Você fez um voto com Deus. Quando você abriu aquele negócio, Deus está falando com alguém. Quando você abriu aquele negócio, você disse ao Senhor, eu vou ofertar e vou dizimar. Os primeiros vezes você veio, ofertou com alegria, dizimou com alegria. O Senhor prosperou, mandou cliente, até da onde você nunca sabia, Deus fez. Aí porque agora apertou e está entrando pouquinho, você está retendo o que é de Deus. Volta a cumprir o voto. Volte a dizimar. Volte a ofertar na casa do Senhor. Volte a cumprir o teu voto. E o Senhor vai te prosperar. Ana mesmo vendo a situação, não negou o voto não. Ela falou, eu prometi, porque o Senhor não se esqueceu de mim na minha aflição. E agora eu vou voltar e vou votar o meu voto. A Bíblia diz que Ana, orando, clamando, e sempre é assim, irmão. No momento em que você está orando, no momento em que você está buscando a Deus, no momento em que você está mais decidida a cumprir a palavra do Senhor, a cumprir a vontade de Deus. Não, eu vou fazer para Deus. A Penina perde força. Porque a Penina, ela está olhando você orar, ela não tem coragem de ir lá interromper. Mas o sacerdote está olhando você orar.
E quando não é Penina, é outro. Aí vem Eli. Porque Penina fazia com que Ana não orasse. Penina fazia com que Ana saísse da graça. Penina, a função de Penina era não permitir que Ana chegasse no lugar da adoração. A função de Penina é não deixar você vir para o culto. A função de Penina é não permitir que o seu coração esteja limpo, a fim de que Deus olhe para você e fale assim: o seu coração está puro, eu vou visitar a tua casa. Essa era a função de Penina. Mas Ana venceu Penina. Ana ia para o culto. Ana chegava no culto, estava com o coração em paz. E você chegou aqui hoje, com Penina ou sem Penina, você está aqui. Com Penina ou sem Penina, você venceu e veio para a oração. Com Penina ou sem Penina, você dobrou o seu joelho e clamou a Deus. Com Penina ou sem Penina, o diabo teve que sair da frente, porque você veio para a consagração. E o Senhor está passeando. O Senhor já visitou a tua oração aqui. Só que a função de sacerdote Eli era outra. A função do sacerdote era colocar dúvida no coração de Ana. A função do sacerdote, a função de Eli, era fazer com que Ana não ouvisse a voz do Senhor. Como que é isso? É quando você vence as batalhas, como já foi dito aqui, que a vida do crente é de guerra em guerra, vitória em vitória, guerra em guerra, vitória em vitória. Tem guerra, tem luta, tem prova, tem dificuldade, tem desespero, tem angústia, tem medo, tem aflição, tem tudo isso, mas tem vitória. E quando a gente dobra o joelho e fala com Deus e sente a presença de Deus, irmão, a gente sente a presença de Deus. Mas aí o inimigo das nossas almas vem com uma vozinha, porque está nos observando. Ele vem com uma vozinha querer botar a dúvida do nosso coração, querendo dizer: não precisa disso tudo não, não precisa clamar desse jeito não, não precisa falar tudo isso não, não precisa desse exagero não, não precisa tanta consagração não, não precisa jejuar tanto não, não precisa fazer tanto não, não precisa. Você está exagerando. Eli olhava para Ana e dizia assim: para que isso? Está embriagada? Para que esse exagero todo? Para que essa comoção toda? Aparta de ti o teu vinho. É olhar para você e não enxergar a tua dor. É alguém que olha para você e diz: desiste disso aí, não precisa disso aí não. Toma os remédios que passa. Faz o tratamento médico que passa. E você está aqui: não, Senhor, me faz a cura, transforma a minha alma, aleluia, visita a minha casa. Aí Deus, aleluia. Aí tem gente que está olhando para você falando assim: desiste do teu filho, desiste desse negócio, interna numa clínica de recuperação, interna lá, larga lá, para com isso aí não vai dar jeito não. E você está aqui falando: Senhor, o Senhor não me deu filho para perdição, o Senhor não me deu uma casa perdida. O Senhor diz que transforma. Eu creio que o Senhor transforma. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu não me lembro se eu contei isso aqui quando eu vim, mas o Senhor me lembra e me faz contar agora para os irmãos. Quando eu estava, há muitos anos atrás, o ano era 2010, e o meu esposo, que está aqui hoje, foi embora de casa. Quantas pessoas, inclusive a esposa do pastor, eu não era do ministério de Peru, servia a Deus em uma outra igreja, inclusive a esposa do pastor, as esposas dos obreiros, as líderes do círculo de oração, falava para mim assim: desiste disso aí. Porque eu já conhecia o meu esposo servia a Deus desde os 12, 13 anos, numa igreja, se afastou uma vez, voltou para a igreja, tocava na orquestra, ficou noivo, terminou o noivado, desviou da presença do Senhor. Aí voltou para a igreja quando me conheceu e me levou para a igreja porque eu não era crente. Ele me ganhou para Jesus desviado e me levou para a igreja. E quando eu fui nessa igreja e comecei a frequentar esta igreja,
E essas irmãs diziam para mim: Richard, sempre foi assim, inconstante. Mas eu ouvia Deus dizer para o meu esposo, em 3 anos de convertida que eu tinha e de casada: vou te fazer pastor, tem uma obra na sua vida, vocês vão caminhar junto, grande vai ser a caminhada. Eu não entendia muito bem porque eu era nova convertida. E eu dizia para Deus: Deus, o Senhor falou, eu ouvi o Senhor dizer. Agora as pessoas estão dizendo para mim que não adianta orar. Mas a sua palavra diz que a gente tem que perseverar em orar. A sua palavra diz que o Senhor salva. A tua palavra diz que não tem impossível para o Senhor. A tua palavra diz que no coração de pedra o Senhor transforma em coração de carne. A tua palavra diz que quando o Senhor quer operar, ninguém pode impedir. A tua palavra diz que se for necessário, o Senhor pesca com um anzol na boca e traz, porque a tua mão é forte. A tua palavra diz que o Senhor não é menino, que o Senhor não é homem mentiroso, que o Senhor fala e o Senhor cumpre. A tua palavra diz que quando o Senhor começa uma boa obra, o Senhor aperfeiçoa no meio dos tempos. A tua palavra diz que aquele que é chamado por ti não perece. A tua palavra diz que quando eu obedeço o princípio, as bênçãos me seguiriam. A tua palavra diz que os seus planos não podem ser frustrados. A tua palavra diz. Aleluia. Quem tem uma promessa aqui, quem tem uma palavra liberada aqui, para de dar ouvido para quem não conhece palavra, para quem está sentado em cadeira acomodado. Para de ouvir. A função do sacerdote era estar de pé na congregação. E pelo amor de Deus, entenda a palavra, entenda a fala. Eu não estou falando do sacerdote da igreja, estou falando de Eli. Caso específico, sem alegoria. Palavra, Eli. Eli deveria estar caminhando pela igreja. Eli deveria estar atento às orações daquele lugar. Eli deveria estar passeando pelo templo e dizendo: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eli deveria estar, e aqui sim uma alegoria, quando via alguém ajoelhado orando, deveria chegar do lado, como as irmãs do círculo de oração normalmente faz, abraça. Sabe como é que é? A gente abraça, ajoelha do lado e ora junto. Eli deveria estar assim, mas Eli estava sentado na cadeira. E se você for ver, até os seus filhos morrer, e ele também, é na cadeira que ele está. É na cadeira que ele está. Agora vem comigo num negócio. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que o lugar do sacerdote era no átrio do templo, sim ou não? Aí nós vamos para o tabernáculo e vem comigo na disposição dos móveis. A Bíblia diz que havia o lugar santíssimo onde estava a arca da aliança. Lá dentro só entrava sumo sacerdote. Aleluia. A arca da aliança fechada por um véu. No lado de cá tinha uma mesa dos pães asmos. Tinha o altar do incensário e tinha o candelabro do outro lado. Tinha alguma cadeira lá? Tinha alguma cadeira lá? Eli pega o que era de fora, o que era um lugar de descanso, o que era um momento de comodismo, e põe dentro do templo, para observar quem está dentro do templo entregando o sacrifício. Esse tipo de gente não tem nenhuma, aleluia, nenhuma obrigação e nenhuma autoridade para falar sobre a sua vida com Deus no momento do teu sacrifício. Não deixa ninguém acomodar, não deixa ninguém cutucar tua orelha, não deixa ninguém colocar palavras que não está aqui, ó, que não está aqui, ó. Se a palavra de Deus diz, ela diz. Se a palavra de Deus não diz, não importa quem está dizendo, não ouça. Não ouça.
Afasta de ti este copo de bebida, sua bêbada, sua filha de Belial. Irmão, pelo amor de Deus. Expressão filha de Belial era aquela pessoa que não tinha nenhuma utilidade. Se você for procurar na etimologia mesmo, você vai ver que filha de Belial, pessoa inútil. Ana vai dizer assim, ó: não tenha a tua serva, eu sou serva, por inútil. Eu estou aqui, tenho um propósito, carrego comigo um propósito do céu. Quando eu ouvia dizer os conselhos que eu ouvia, para com isso, Richard não vai dar em nada. Eu falava, meu Deus, como é que é isso? O Senhor me chamou, o Senhor fez promessa para minha casa, o Senhor falou que eu teria 2 filhos meninos, o Senhor me prometeu que meus filhos seriam presentes do Senhor, o Senhor disse que eu dirigiria um povo, o Senhor disse que colocaria ovelhas nas nossas mãos. Não vou acreditar nisso aí não, Senhor. Ia para casa meio triste, na dúvida. Porque não é porque você está retendo aquilo que foi dito, aleluia, que aquilo não vai, de alguma forma, fazer você ficar na dúvida. Mas o que você precisa fazer é estar firme nisso aqui, ó. A palavra veio, deu uma balançada. Porque, irmãos, eu falava assim, ó: meu esposo vai vir para a presença de Deus. Aí ele passava do outro lado da rua, com o carro no último som, lá no volume, às vezes com outra mulher dentro do carro, e eu acreditando que Deus ia fazer. Porque a palavra disse para mim que Deus faz. Aí dava aquela balançada, será que eu estou buscando uma coisa que Deus não vai me dar? Aí eu ia para o joelho, irmão. Aí levantava a irmã do círculo, aquela mais simplesinha, que nem me conhecia, e dizia: Deus tem propósito na tua casa, fica firme. Estou trabalhando pelo teu ministério. Tudo que você está passando, você não está entendendo, mas lá na frente você vai entender. Hoje, quase 14 anos depois, eu estou entendendo. Hoje, tem gente que nem conhece esse meu testemunho e pede oração pelo casamento e fala: irmã Monique, me ajuda. Hoje na igreja a gente auxilia casais que passou pela mesma coisa que nós. Então eu tenho autonomia, eu tenho experiência para aconselhar. O que você está passando hoje, mãe, aleluia, esposa, é para que você tenha uma mochilinha um pouco mais gorda e no momento certo você tirar de lá de dentro e saber o que falar, ou falar com autoridade e precisão. Uma moça solteira não tem como aconselhar uma casada. Uma mãe não tem como receber conselho de alguém que não gera filhos. Mas quem é mãe aqui, e a gente tem um problema sério, quem é mãe, né? A gente não pode ver outra mãe grávida, principalmente uma jovem, que é mãe de primeira viagem, que a gente já quer dar pitaco já. Ai, como a gente é. Mas tenha paciência com nós, que nós é assim mesmo. A gente já quer dar pitaco. A gente olha a criança, quer ajuda, irmã? Ah, meu filho também era assim, fica tranquila. É a primeira coisa que a gente faz. Mas Ana foi criando estrutura, bagagem, foi entendendo o propósito de Deus. Ela não discutiu com Eli, ela não brigou com Eli, ela só falou assim: ó, eu não sou inútil não, eu carrego um propósito. Eu estou aqui debaixo de um propósito. Eu estou aqui pedindo a Deus que use a minha vida, porque eu não estou aqui para me aparecer, eu não estou aqui para fazer gracinha, eu não estou aqui para ganhar status, eu estou aqui para cumprir um propósito que me foi confiado. Aleluia, você não está aqui à toa, você não é mais uma na casa do Senhor, você não é mais qualquer uma não, o Senhor te tirou da onde te tirou, e eu preciso entregar isso aqui. O Senhor tirou você com mão forte da onde Ele te tirou, você não vai voltar para lá, porque irmã Fran, tem alguém aqui que Deus está falando comigo.
Que o inimigo está trabalhando tanto para fazer esse alguém voltar para as práticas antigas, voltar para quem ela era antigamente. E Deus está falando assim: pede 5 minutos para mim, não. Não peça. Sabe como é que é isso? Aleluia. Eu sou uma pessoa muito calma. Muito calma. Desde sempre. Eu sou muito observadora, muito argumentativa. Mas eu nunca briguei na minha vida. Eu vim para Jesus com 21 anos. Que eu aceitei a Jesus até os 21 anos. E até hoje, que eu vou fazer 40. O Senhor me deu um livramento. Eu nunca briguei na minha vida. Eu não sei o que é dar um tapa em alguém. Eu nunca briguei. Eu já apanhei, mas nunca bati. Já tomei tapa na cara dentro da igreja. Nunca revidei. Sempre fui muito pacífica. Mas em contrapartida, por esse meu lado argumentativo, por este lado meu intelectual, na questão de eu não vou falar, eu não vou bater porque eu não tenho força e não sei brigar, então eu vou usar as palavras. Ao longo da minha adolescência e juventude, eu desenvolvi um transtorno mais vingativo, uma coisa bem capciosa mesmo, bem maligna mesmo. Eu era muito vingativa, tinha uns traços meio esquisitos, coração meio peludo, sabe? Sabe quando embolora o pão, fica crescendo aquele bolorzinho verde, depois ele fica preto se a gente não cuidar? Era meu coração. Quando alguém me fazia algum mal, eu não revidava, eu não gritava, mas eu só maquinava aquilo, ó. Na hora certa, eu dou o troco. E eu era assim. Quando eu vim para Jesus, o Senhor me limpou. E cada um de nós que está aqui tem um lado sombrio. Tem uma treva que está aí dentro. Eu era esse, estou te contando aqui. Nunca conto, mas estou contando. Tem gente aqui que não podia olhar torto, que já puxava a barra de ferro e fala: está olhando o quê? Tinha umas irmãs aqui, eu vou contar, porque Deus revela. Mas você não precisa, você só sorrir para ninguém saber que é com você. Tinha umas irmãs aqui que era do barraco. Mexeu comigo, leva o desaforo para casa não. Tá olhando o quê? Já amarrava o cabelo, já saía do sapato, já ia para... você só sorri que eu sei que tem gente assim aqui. Mas Ana começou a ficar equilibrada. Mas Deus fala comigo que o inimigo está tentando fazer você voltar nessas práticas aí. Vou usar o meu exemplo, tá bom? O inimigo, ele vem querer plantar uma bolinha. Sabe quando a gente... Já aconteceu com você? Certamente já. Você esqueceu alguma gelatina? Eu faço muita gelatina. E aí eu esqueci ela lá no fundo da gaveta. Os meninos vão pondo as coisas, muita criança mexe nas coisas. Aí quando você abre, tem aquele pontinho bem miudinho de bolor. Aí você abre, assim, aquele pontinho preto, você fala: ih, estragou? No queijo? Estragou. Você pega e joga no lixo antes que cheira mal. O inimigo, ele planta essa bolinha bem pequenininha, menor que um grãozinho de arroz. O pretinho lá. Aí você não cuida e deixa lá. Quando você vai olhar, aquilo já cresceu de tamanho, ficou cabeludo. Quando você pensar que não, você já está querendo dar na cara da outra. Você já está querendo puxar o cabelo da outra. Você já está arquitetando mal, eu vou dizer o meu caso. Você já está pensando o que é que você vai fazer para se vingar. E Deus está falando assim: ó, te trouxe aqui para um renovo. Te trouxe aqui hoje. Aí os irmãos me perdoam aqui a linguagem, tá bom? Eu te trouxe essa manhã aqui para fazer um skincare da pele, do coração. Nós vamos dar uma skincare. Essa palavra está na moda agora. Vou lavar teu coração hoje, vou te renovar. Porque você já entra na presença do Senhor e não consegue se apresentar como antes. Aleluia. Porque a penina está te afrontando, porque o sacerdote está te julgando. Aí você está numa situação que você já quer resolver com a mão própria. E Deus está falando assim: não é para se justificar. Aleluia. Não é para se justificar. Não é para resolver com a própria mão. Eu vou me lembrar de ti. Eu não me esqueci de ti. A palavra de Deus vai dizer que quando ela fala com o sacerdote, sem ofender,
sem brigar, sem alterar o tom da voz. Ela se coloca como serva, como ovelha, aleluia. Ela vai dizer: não, meu Senhor, oh meu pastor, oh sacerdote, não é isso não, o senhor entendeu errado. Eu estou só orando mesmo, que a minha alma está amargurada. Quando aquela pessoa vier falar para você: e aí? Na prova? Tô, irmã, mas o Senhor é bom. A sua misericórdia nunca falha. Aquele mesmo que falou, aquele mesmo que julgou, aquele mesmo que contendeu, aquele mesmo que olhou e entendeu, interpretou errado, ele vai dizer: entendi, minha filha, vai em paz, eu vou te abençoar. E isso não é sabor de mel não, tá? Quem está aqui no palco, na plateia, não é isso não. É Deus mostrando que Ele usa quem Ele quer. Aleluia. E tem situação que eu e você enfrentamos que Ele não abre para ninguém entender. Eu estou falando de um sacerdote quebrado, mas eu vou usar o exemplo de alguém que tinha vida no altar. A Bíblia diz que chamava um homem Eliseu, e a mulher olhava para Eliseu e dizia: lá vai um homem santo de Deus, esse homem aí é profeta, esse homem eu quero abençoar ele, esse homem aí é digno de eu construir uma casinha aqui do lado, esse homem aí é top, homem de Deus, profeta, eu sinto Deus no caminhar dele. Você conhece a história? A sunamita tem um filho, o filho morre, ela pega o menino, põe na cama e diz que vai ter com o profeta. E quando ela chega até o profeta, aleluia, ela estava amargurada, ela estava desesperada, mas ela diz para Geazi: está tudo bem. Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem. Está tudo bem com teu filho? Perfeitamente bem. O menino estava morto. Mas ela tinha tanta convicção do que Deus prometeu para ela, que ela dizia: está tudo bem, o menino está morto porque Deus tem um propósito nisso aí, mas eu vim falar com o profeta aqui porque está tudo bem. E quando ela chega até o monte e ela se prostra ali perante o profeta Eliseu, Eliseu falando com Geazi, ele vai dizer assim: ó, não para ela não, deixa ela adorar. Ela está amargurada, disso eu sei porque o Senhor me falou, mas eu não sei o motivo, eu não sei a causa. Eliseu era um homem de Deus, Eliseu ressuscitou um menino, Eliseu tinha Deus, Eliseu poderia ser usado por Deus, mas tem prova que Deus vai permitir você passar e não vai contar para ninguém. Deus não vai usar o profeta para dizer: eis que eu te digo, minha serva. Não vai. Deus não vai revelar a tua amargura para ninguém. É você e Ele, particular. O máximo que vai acontecer é que o Senhor te abençoe e retribua, e conceda, e ouça a sua oração, e faça conforme a vontade dEle. Ana levantou daquela oração. A Bíblia vai dizer que o seu semblante já não era mais triste. Você entrou triste aqui. Seu semblante era cabisbaixo. A angústia já tinha tomado metade do teu coração. A dúvida tomando a outra metade. Aí você chorou aqui, você derramou o teu coração, você veio aqui com um propósito. E aí Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você assim, ó: vai em paz. Vai em paz. O Senhor que te conhece, que te fez a promessa, que te chamou, que te chama pelo nome, que te diz muitas das vezes: não temas. O Deus que conhece a tua estrutura, o Deus de Salmo 139 que conhece você desde o ventre, quando era uma substância informe, o Deus de Jeremias que diz: eu te fiz promessa quando ainda estava no ventre, você nem nasceu e eu já tinha te chamado por profeta.
Não diga que não tem nada. Não diga que não saiba nada. Aleluia. Ei, o Deus que se apresentou para Moisés dizendo: eu tenho uma missão para você. Ah, Deus, mas eu não sei falar. Eu nem te conheço direito. Aí Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu sou o que sou, é quem te envia. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vou fazer grandes coisas através de você. Até aqui eu estava fazendo em você. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Até o dia de hoje, se você crê, Deus fez em você. Deus fez em Ana. Trabalhando em Ana, dando estrutura para Ana, dando sabedoria para Ana, dando maturidade para Ana, fortalecendo Ana. Ana dobrou o joelho, Ana perseverou em orar. Ana não ouviu Penina, Ana não ouviu o sacerdote.